Cumprimento a todos com a paz do Senhor e estamos de volta mais uma vez para a apresentação da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje temos como tema da nossa aula o mistério da unidade revelado, um assunto, por sinal, muito importante, sequenciando os assuntos que são ventilados e comentados pelo pastor Douglas Batista. A leitura bíblica em classe, irmãos, está em Efésios, capítulo de número 3, versículos de 1 a versículo de número 13. E assim diz o texto sagrado: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todo qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos participantes, dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Esse texto sagrado é o texto que embasa a lição sobre o mistério revelado. Um mistério que outrora estava oculto em Deus, como o texto diz, mas ele fora revelado pela sua graça ao apóstolo Paulo, o chamado apóstolo dos gentios. A introdução diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nessa lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse esteve oculto nas eras passadas, como esse mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. O ponto de número 1 fala sobre o mistério oculto no Antigo Testamento. Item 1, o conceito bíblico de mistério. A palavra mistério, ela significa segredo ou doutrina. Indica que alguma verdade divina esteve oculta e passou a ser conhecida. No entanto, meus irmãos, conforme o item de número 1, o conceito ou o que é mistério. Mistério é um segredo. Mistério é algo que estava escondido, era algo que estava no desconhecimento. E a partir da decisão divina, aquilo que estava na eternidade ou no passado, ou no Antigo Testamento, como diz o ponto de número 1, todo o Antigo Testamento, a questão do mistério ou da vontade de Deus que teria todo o seu desenvolvimento e a sua revelação, a sua explicação, o seu entendimento, tudo seria no tempo de Deus. Isso aconteceu exatamente nos dias em que Deus levantou um homem chamado apóstolo Paulo. Então, não significa dizer que os profetas não tiveram uma noção sobre isso, e também os profetas do Novo Testamento e os apóstolos tiveram, mas não teriam uma noção precisa de quando isso seria esclarecido e de que maneira isso seria então detalhado para o mundo conhecer. E assim a unificação, como diz aqui o texto, a unificação de um povo, ou seja,
gentil e judeu estavam agora formando uma nova comunidade, conforme veremos nos 2 itens seguintes. O item de número 2, ele trata sobre o desconhecimento do mistério. Para compreendermos em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, a palavra como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Então, a questão do mistério ou do segredo de Deus a ser revelado na nova aliança através da pessoa de Paulo não significa dizer que os profetas no Antigo Testamento, nós veremos algumas referências que corroboram, que explicam sobre isso, eles tinham a noção, Deus havia dado uma noção, não tão precisa acerca disso, de que gentil também participaria da bênção, da promessa e da herança de Deus. Os irmãos sabem que, de acordo com o que estamos comentando nessa revista e nos assuntos que já foram apresentados anteriormente, sempre há uma relação entre judeu e gentil e igreja. No entanto, o segredo, o mistério que está oculto é exatamente, irmão, uma comunidade chamada igreja, uma nova humanidade, um grupo que passaria a ser um grupo de grande significado. Imagine você, eu, nós que somos cristãos, que somos crentes pela graça de Deus em Cristo Jesus, nós somos tão importantes pela graça de Deus que cada pessoa, ela é ao mesmo tempo nacional, ela é ao mesmo tempo internacional, ela é ao mesmo tempo universal e também ela é celestial. Veja o valor que tem um crente. Um crente, ele pode se considerar um cidadão do céu, cidadão celestial, por conta da graça de Deus que foi colocado na vida dele, ou que ele foi alcançado pelo favor divino. E uma vez alcançado pelo favor divino, todos os gentios que formam a igreja do Senhor na nova aliança, eles experimentam da bênção revelada por Deus ao apóstolo Paulo. E Paulo ele chega a dizer que isso estava escrito no plano de Deus desde a eternidade. Isso é o que nós veremos mais na frente sobre o plano pré-estabelecido, ou o mistério pré-estabelecido, isso na eternidade. Então, o ponto 1 fala que no Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento não tinham precisamente a ideia de que Deus chamaria uma nação, e essa nação chamaria de Israel, e que junto a essa nação chamada Israel, ele incluía um povo que não era israelita e a junção de quem era judeu, que aceitasse a Jesus, e de quem era gentil, que não fazia parte dessa nação, juntar esses dois povos, então formaria uma nova comunidade que é a chamada igreja, a nova comunidade de Deus. Então a igreja é a nova comunidade de Deus, e o segredo aqui está exatamente em ser. Você pode me perguntar, evangelista, qual é então esse mistério? O mistério que está oculto aqui no Antigo Testamento é exatamente a palavra igreja, a comunidade igreja. Então, a comunidade igreja formada por judeu e gentil é o que não estava bem claro para os irmãos do Antigo Testamento, e que isso veio tornar mais claro, abertamente, dentro do tempo de Deus, no Novo Testamento, na Nova Aliança, a partir da pessoa de Paulo, que teve a revelação, como ele diz no texto que nós acabamos de ler. Sequenciando, mais uma vez eu retorno para os irmãos a questão dos gentios. Os judeus, eles tinham em mente que todos os povos que não eram naturalmente judeus, eles eram chamados de incircuncisos ou eram chamados de gentios ou pagão. Então a palavra gentil, ela é claramente entendida como aquele que naturalmente não é judeu,
ele não é membro da comunidade judaica. Então todos os povos que não são membros da comunidade judaica por natureza, por nascimento, então eles não são judeu, eles são gentil, e gentil é pagão, é incircunciso. Então para o judeu não fica claro como é que Deus, ele pega alguém que é estranho, alguém que é pagão, gentil, e desse alguém ele adiciona ou ele soma ao povo judeu e forma uma nova comunidade. E para dizer igreja são judeus que aceitam Jesus como Salvador, deixam de ser o judeu histórico e ortodoxo, aquele que cumpre a lei ao pé da letra, passa a ser crente em Jesus, se junta com o gentil, que nada tem a ver com a comunidade judaica, mas está misturado com a graça de Deus, com a bênção do Senhor, e agora esses dois formam a comunidade internacional da graça de Deus. Então, a Igreja Internacional da Graça de Deus, o que é isso? O corpo de Jesus Cristo em vários tipos de irmãos que estão misturados ou agregados em todas as denominações cristãs espalhadas por esse mundo todo. Então, meus irmãos, é muita glória e é muita coisa boa para nós tomarmos conhecimento nessa lição. Fechando o item de número 3, o mistério e os profetas da antiga aliança. Tratando dos profetas da antiga aliança, então eles não tinham uma noção precisa acerca disso. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, de que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Então, mistério está se referindo à igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos mostrar algumas referências para os irmãos. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 12, mais precisamente, e no versículo de número 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja a noção precisa que o profeta Moisés tem. Moisés é o legislador, mas ao mesmo tempo Moisés, ele é um profeta de Deus. E onde ele foi buscar isso? Então Deus dá a ele uma noção, não precisa do que deveria ser e como deveria ser, mas que nações iriam serem conectadas ou ligadas ou congregadas em Abraão, e feito isso, todas elas teriam a bênção de Deus e formariam uma nova comunidade chamada igreja. Então isso é o mistério que estava oculto no Antigo Testamento, a palavra igreja, a comunidade igreja, a chamada comunidade internacional da graça de Deus, os escolhidos, os santos, na pessoa gloriosa de Jesus. Tem mais, no capítulo 22 do livro de Gênesis, mais precisamente, no versículo 18, o profeta Moisés, ele diz assim: e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Percebam que eles tinham a noção do mistério. Então o segredo, ele não está bem detalhado. Segredo precisa ser bem detalhado, e exige tempo, e exige atenção, e principalmente obediência. Então Deus, ele trabalha com o tempo é dele, ele usa quem ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer, para que o seu nome seja exaltado. E é interessante, meus irmãos, para concluir o ponto de número 1, que a vontade de Deus, ela é interessante para os homens, embora nós, às vezes, querendo entender as coisas de Deus, mas não entendemos, desde que Deus não nos ajude a ter o entendimento, queremos às vezes fazer pré-julgamento quando nós não temos autoridade e nem permissão para isso,
isso, porque pré-julgamento e julgamento somente para o juiz, e o juiz é o Eterno Poderoso. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, por exemplo, ele diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, a aula de hoje está falando sobre o mistério revelado, o mistério da unidade revelada. Então, poderia ser a unidade só os judeus? Poderia, mas Deus não, eu vou colocar mais uma coisa, eu vou colocar mais um adendo, e esse adendo são os gentios, eu vou incluir a todos. Então, Deus, ele é um Deus que trabalha com a inclusão. Mais uma vez eu repito o versículo de número 34 do capítulo 10 do livro de Atos, quando Pedro está na casa de Cornélio, ele disse, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço de verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, para salvar, Deus não faz acepção de pessoas. Ainda é interessante a gente observar, meus irmãos, o versículo 3 da leitura básica de 3 de Efésios, quando Paulo diz assim: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Ou seja, a maneira como Deus usou a sua vontade, usou a sua soberana vontade para usar o apóstolo Paulo para esclarecer isso, então trouxe à tona a verdade maravilhosa de Deus. Ainda no versículo de número 3 da lição da leitura básica, o versículo 5 e o versículo 6 diz assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiro de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, com a pregação do Evangelho de Paulo, Paulo deixa esclarecido, Paulo deixa claro, nítido, que os gentios têm sim parte na promessa de Deus, aquela promessa que Deus fez a Abraão, que nele todas as famílias seriam abençoadas. Então, meus irmãos, louve a Deus, porque você, sendo gentil, um brasileiro gentil, ou um brasileiro que tem a descendência de outros povos que não são judeus, mesmo assim, você aceitou Jesus como Salvador, está ligado à promessa e à bênção de Deus. E o ponto de número 2 da nossa aula diz o seguinte: o mistério revelado no Novo Testamento. A gente viu no Antigo Testamento que foi dada uma noção, mas não o detalhamento do segredo ou do mistério, aquilo que estava oculto na eternidade, no plano com Deus e também entre os homens. Embora você viu até algumas referências bíblicas que os profetas do Antigo Testamento, eles tiveram revelação sobre isso, mas eles não tiveram entendimento. Veja como é que Deus trabalha. Deus usa o profeta, fala uma coisa, aí Deus usa um outro profeta, esclarece aquilo que alguém falou e vai dando mais um detalhamento acerca do assunto. Então Deus trabalha assim, as coisas ficam claras dentro do tempo, da vontade dele, ele vai usando um, usando o outro, para que as coisas se completem. Então temos que ter a clareza de que Deus não deixa ninguém em dúvida, porque a dúvida não é de Deus, a dúvida é do ser humano. Então temos que ter calma, cautela, prudência e aguardar o desenrolar das coisas, porque elas vão serem colocadas de maneira clara, objetiva, para que todos tenham um entendimento. O item de número 1, revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro. Já vimos isso no ponto anterior. O processo de sua vocação e como lhe foi esse mistério manifestado pela revelação. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por meio da sabedoria humana.
Paulo ele está deixando claro, quando ele utiliza a palavra apóstolo, estão falando do Novo Testamento, apóstolos e profetas. No Novo Testamento, como eu já disse em aulas anteriores, a palavra profeta, o ministério de profeta no Novo Testamento, ele é diferente do ofício de profeta do Antigo Testamento. Então, os profetas do Novo Testamento, assim como os do Antigo Testamento, eles tiveram a revelação, eles tiveram o entendimento. É importante, irmão, perceber que o Deus que nós servimos, ele é tão maravilhoso que ele não coíbe, ele não cesseia a nossa liberdade de termos intimidade com ele e de sabermos os seus segredos. Então Paulo está dizendo que não apenas ele, mas pela graça de Deus, os demais apóstolos tiveram entendimento disso. Agora, acerca da revelação um pouco mais apurada, um pouco mais detalhada, ele não quer nas entrelinhas dizer isso, mas Deus confiou a ele, e isso não foi pois de sabedoria humana. Ele está se referindo à pessoa dele e à pessoa dos apóstolos. Estão tratando de algo do céu, não é coisa daqui da terra que se relaciona a livros e a coisas acadêmicas ou de letra ou de estudo. Trata-se de coisa do céu, é algo que está no céu, pré-estabelecido, mas Deus está trabalhando a consciência disso entre os homens, com os homens e nos homens, e bem entendido, os homens de Deus, os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento e os apóstolos. E é interessante fazer uma diferença entre apóstolo. Já vimos aqui numa aula anterior, a palavra apóstolo, ela significa enviado, é aquele que foi enviado. No item que eu li, os senhores perceberam que o pastor Douglas Batista, ele está falando de comissão. Paulo, ele é uma pessoa que ele estava vinculada a uma comissão, assim como os demais apóstolos. Comissão significa ato de responsabilidade. Então ele foi responsabilizado a quê? Ele foi responsabilizado a pregar uma mensagem, e essa mensagem, como bem disse Paulo, não foi uma mensagem com palavra de persuasiva humana, não foi palavra de argumentação humana, mas uma palavra com o poder de Deus na pregação que Deus o concedeu. Então é isso que Paulo ele está dizendo. O item de número 2, o mistério oculto revelado. O mistério que estava oculto agora deixou de ser oculto. O que era segredo agora está tranquilo e explicado entre nós. E agora nós glorificamos a Deus porque aquilo que os nossos irmãos no Antigo Testamento não tinham tão claro, hoje Deus ele abriu a porta da revelação. Meus irmãos, glorifica a Deus, porque o teu Deus, ele é o Deus que abre a porta da revelação. Ele abre um pouquinho, você tem um conhecimento de algo, ele continua abrindo mais a porta e você vai entendendo, e logo mais vem o detalhe daquilo que você precisa saber e que ele tem a vontade que você saiba, porque você é filho e filha da revelação divina. No entanto, em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Como eu já disse, quando se trata de mistério revelado, está falando de igreja. No Antigo Testamento não tinha-se essa palavra igreja, não aparecia essa palavra igreja no Antigo Testamento. Essa palavra igreja, embora tenha-se palavra no hebraico que seja correspondente à palavra igreja, a palavra congregação, a palavra assembleia, mas a palavra igreja, ela não é um termo, não é uma palavra usual nas pessoas do Antigo Testamento. Então ela já está, mas a noção da comunidade e do que é isso, dessa assembleia nova, não se tem o entendimento. Então Paulo ele vem para organizar e dar mais uma explicação, uma certeza, uma confirmação para os irmãos acerca do que é a igreja no Novo Testamento. Isso é muito interessante, meus amados irmãos. Como? Sequenciando aqui, essa revelação começa pela declaração do Pai que idealizou tudo. E uma vez ter idealizado tudo,
ele vai deixando as coisas claras. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo, por meio de Cristo. Veja que coisa interessante. Deus chamou Abraão. Abraão não era a igreja. Abraão era uma atalaia. Ele era um porta-voz de Deus. Deus chamou a nação de Israel. A nação de Israel não era a igreja, era também um grupo que propagava a bênção de Deus. Eles eram os escolhidos para chamar a atenção das outras nações, para que elas se convertessem a Deus. Mas com visto na lei e nas aulas passadas, que Israel, ele se tornou-se, ao invés de uma ponte, ele se tornou uma barreira. Então a sua religiosidade, o seu ato exclusivista, tornou-se uma barreira para incluir os gentios, e essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que todos conhecessem a Deus. Veja a referência que eu citei para os irmãos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Ele não quer que ninguém se perca. Então Israel teria a comissão de pregar para as pessoas e elas conhecerem Deus. Depois vem o advento da igreja. Então o mistério que hoje no Novo Testamento é a igreja. A palavra igreja vem do termo grego ecclesias, que significa aqueles que foram tirados para fora. Então eles foram tirados do mundo, tirados e separados para fora. E esse para fora significa que eles têm a responsabilidade de anunciar as bênçãos de Deus para os outros, através da pregação da graça de Deus pelo poder do Evangelho. Paulo é um que foi muito enfático quando ele disse: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então você enquanto igreja, eu enquanto igreja, nós enquanto igreja, temos a responsabilidade da comissão de trazer as pessoas para que elas sejam precisamente unificadas em Cristo Jesus, abençoadas, perdoadas, reconciliadas, libertas, santas, abençoada e tornada na congregação com um espírito de revelação, que agora não tem mais segredo. Você não é mais um segredo, você é revelação de Deus. E para concluir, no item de número 3, a magnitude do mistério, a grandeza desse mistério. Aí Paulo ele termina dizendo aqui no item 3: outrora ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo todos são um e participante da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Então a ideia de Deus desde o começo é que todos têm a chamada para ser salvos. Se todos não irão ser salvos, não dependerá de Deus. Então nós temos duas coisas: uma é a igreja para pregar o Evangelho e as pessoas para ouvirem e serem abençoadas. Para isso Paulo, escrevendo no livro de Atos dos Apóstolos, Romanos mais precisamente, capítulo 10, versículo 17, ele diz que o crer vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação do Evangelho. Para nós concluirmos essa parte, eu quero pedir a você que dê uma olhadinha na Bíblia em 1 Coríntios, mais precisamente no capítulo de número 2 e no versículo de número 4. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, quando Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo está dizendo, a pregação para que essa igreja, ou mistério que estava revelado, Paulo tinha a precisão.
Paulo tinha objetividade, ele tinha certeza de que Deus o havia chamado para tornar claro esse segredo, que era a igreja do Senhor. E isso se tornava mais claro, mais nítido, através da pregação poderosa do evangelho que ele pregava. Ainda é interessante, meus irmãos, perceber que na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1 e no versículo de número 1, Paulo ele diz assim, logo na primeira parte, no versículo 1, capítulo 1 de Gálatas: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está dizendo, a palavra que eu prego, o esclarecimento que eu dou, a mensagem que eu vos trago, ela não é minha, e eu não recebi de homem algum, eu recebi do próprio Deus. Então é revelação dele, o que eu falo não é de mim, e nem aprendi com homem algum. Isso ele diz ainda no mesmo capítulo 1 da carta aos Gálatas, e no versículo 12, vê o que ele diz no versículo 12: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então o esclarecimento que ele está dando é um esclarecimento poderoso e maravilhoso. E para fechar, eu ainda chamo a sua atenção para o livro de Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 4 até o versículo 17. Pedro está fazendo uma confirmação desse mistério revelado, aquilo que eu falei anteriormente. Paulo ele está dizendo que essa revelação Deus não deu só a ele. Os apóstolos também tiveram o mesmo entendimento, não de uma maneira mais clara, mas todos eles tiveram. Deus compartilhou com todo. A bênção de Deus, meus irmãos, ele compartilha com todos os crentes, com todos os seus filhos. Então Paulo ele também não está dizendo, não foi só eu. Deus ele revelou para os outros. Pedro, para corroborar com o que Paulo está dizendo, no capítulo 11 de Atos, Pedro está falando alguma coisa interessante. E no versículo 4 ele diz assim: mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão, vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. Ele está esclarecendo a visão que ele teve quando Deus o manda ele ir até a casa de Cornélio. Olha o que ele diz para fechar, depois você pode ler esse texto, no versículo 17, do mesmo capítulo 11 de Atos, Pedro diz: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Pedro está acreditando na revelação que Deus está dando, ou que Deus deu à sua pessoa, com relação à inclusão dos gentios. Deus batiza gentil com o Espírito Santo, não só batiza como salva, batiza, cura, restaura e leva para o céu todos os gentios. É interessante, meus irmãos, todas as cores, todas as etnias, todas as raças, todos os povos do mundo que são gentios. A vontade de Deus é incluir a todos. Para Deus não há feio, não há bonito, não há branco, não há preto, não há alto, não há baixo, não há cita, não há grego, mas só um em Cristo Jesus, porque o muro que separava, Jesus veio e derrubou, e agora nós temos acesso ao céu. Dá para dar glória a Deus? Dá. É uma aula, mas é uma aula tão maravilhosa que dá para a gente dar glória a Deus, porque o assunto ele é muito importante. E assim terminamos o item de o ponto de número 2, sobre o mistério revelado no Novo Testamento. A igreja é o mistério, não tem mais mistério. Você é a bênção de Deus, esse mistério revelado. O terceiro ponto da nossa lição diz: o mistério pré-estabelecido. Já vimos o mistério revelado, explicado, entendido e exemplificado, né? Entendido porque o mistério que era oculto na Antiguidade ou no Antigo Testamento era a palavra igreja ou a comunidade chamada igreja. Então hoje nós temos isso explicado e de maneira clara, unindo judeus que aceitam Jesus como Salvador
e as pessoas que não são judeus, não são da comunidade judaica, que aceitam Jesus como Salvador e constituem a igreja, sendo que a maioria esmagadora é de gentios em todo o mundo. Já está entendido que o gentio é aquele que era chamado pelos judeus, que não era judeu, era gentio, era pagão. Então a igreja ela é formada por essa comunidade. Item 1. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estivera oculto, proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente conhecidas aos homens por meio de Cristo. No entanto, Paulo ele está dizendo que a preciosidade, o valor, a sublimidade, o grau elevado que tem, meus irmãos, conhecer esse mistério que agora é para nós algo evidente. Claro, nós somos esse milagre, nós somos essa bênção maravilhosa enquanto igreja. E isso aconteceu em nossas vidas através da pregação poderosa do Evangelho. Paulo pregou e milhares de pessoas se converteram dentro do seu ministério de pregação. E ele considera que a pregação do Evangelho é algo imensurável, é algo altamente valoroso. Então pregar o Evangelho, meus irmãos, ainda é algo de grande significado, porque vai resultar na salvação de pessoas, e salvação de pessoas é acrescentar a quantidade daqueles que farão parte da Igreja Internacional da Graça de Deus. Digo bem isso, a comunidade que Deus levantou através da pregação poderosa do seu Evangelho. E Paulo ele enfatiza isso muito bem. Item 2. O eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. O que significa que desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Isso indica que Deus sempre esteve no controle de sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estivera de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. Deus contém, Deus detém, mas não proíbe. Deus deixa o tempo coisas funcionarem, mas a vontade dele, dentro do plano de salvação, para aqueles que irão ouvir abertamente o Evangelho, eles então receberão a bênção do propósito de Deus cumprido em suas vidas. Quando alguém aceita Jesus, o propósito de Deus que ele tinha pré-estabelecido, ele vai então se confirmar na vida de uma pessoa, seja quem for e onde estiver no mundo, ela vai ser inclusa na comunidade chamada igreja. Então, no Antigo Testamento não tínhamos a noção dessa palavra igreja, mas lá no plano de Deus já estava pré-estabelecido. Deus já havia colocado que iria surgir uma comunidade, uma nova humanidade chamada igreja. Então hoje, meus irmãos, nós temos decididamente 3 classes de pessoas. Nós temos os judeus, os gentios e a igreja. Então nós temos um mundo todo de pessoas aí
que não tem ainda em si a marca de ser igreja, mas o Evangelho está sendo pregado de maneira maravilhosa através de vários meios de comunicação. O Evangelho está sendo pregado e com certeza alcançando milhões de vidas. E aquelas pessoas que ouvem o Evangelho, com certeza elas poderão crer, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem o seu efeito oportuno, e quando isso acontece, então vai se cumprir o propósito de Deus pré-estabelecido. Ou seja, antes que existisse o mundo, antes que existissem as pessoas, antes que existisse tudo que Deus criou, Deus havia feito um plano, e nesse plano era o de salvar as pessoas, através da pregação do Evangelho, e Paulo deixa muito claro isso. Para fechar, o item de número 3, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Veja que grandeza é a palavra de Deus quando ela é aceita por fé, quando é vivenciada por fé. E quem é que faz isso? Aquele que aceitou Jesus de verdade no seu coração, na sua vida, e está andando como diz a palavra de Deus. Portanto, no ponto de número 3, nós fechamos com a questão do plano pré-estabelecido, ou mistério pré-estabelecido. Então, a igreja é algo que já estava na mente de Deus. Às vezes alguém incomodado pergunta: de onde foi que surgiu esses crentes? De onde é que saiu esses crentes? Irmão, esses crentes saiu da mente de Deus. Eles têm o seu plano original no céu. A cópia original está no céu. Então o homem natural não pode entender isso. Olha, meus irmãos, a referência na leitura bíblica básica que nós fizemos, de Efésios 3 e 8, veja o que o texto diz para nós. Preste bem atenção no versículo 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ele está dizendo: eu me alegro muito, eu não mereço isso. Eu sou o menor dos apóstolos, mas Deus me usou para pregar coisa incompreensível para vocês. Mas vocês vão entender, porque Deus não nos deixa em dúvida. Então, meus irmãos, nós temos a certeza que nós somos povo de Deus, eleito não por homem, escolhido não por homem, mas escolhido por Deus, pela sua graça e pelo seu favor divino. No verso 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: o que estou pregando é o que Deus mandou, o que estou pregando é o que Deus quer, o que estou falando e pregando é o que Deus colocou na minha mente, porque já está na mente de Deus no original. Então, quando Deus criou a ideia de salvação, Ele disse: eu vou usar alguém que vai pregar o meu evangelho, a minha palavra, e alguém vai crer. Esse alguém que crê vai ser chamado de crente, vai ser chamado de igreja. Então, igreja é a revelação do meu plano e da minha vontade. Então, só quem não gosta da igreja, só quem não gosta de crente, é aquele que é o adversário ferrenho da igreja. Você sabe quem é. No entanto, Jesus nos chamou para ser igreja santa, abençoada por Deus. Versículo 12, para fechar, no capítulo 3 de Efésios: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Digo eu para concluir: pela fé nele, em Jesus, você é igreja, você é o segredo, o mistério de Deus que esteve escondido
no Antigo Testamento e desde a eternidade. E isso foi o plano de Deus. Mas hoje está tudo claro. E é por isso que o diabo tem raiva de você. É por isso que alguém quer lhe incomodar. É por isso que alguém quer lhe confrontar. É por isso que alguém quer às vezes lhe deixar nervoso ou pensando que você tem medo. Você não está assombrado e nem assustado, porque você é a comunidade abençoada de Deus, chamada igreja. Você é a bênção revelada de Deus aos homens para confundir aqueles que são. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então aquele que Deus chamou para ser o alvo das atenções, ele perdeu a liberdade, caiu, e Deus chamou outro grupo, que foram os gentios, para com esse grupo usá-lo poderosamente para ganhar pessoas para Jesus e aumentar o número, a quantidade de crentes salvos em Jesus. Meu irmão, fique na bênção de Deus, louve o nome do Senhor, se alegre em Cristo. Levante a sua cabeça e pense agora: eu sou igreja, eu sou o revelado de Deus, eu sou uma revelada de Deus, eu sou um abençoado de Deus. Ninguém pode comigo, porque Deus me abençoou e eu fui um revelado. E sendo um revelado, eu tenho que agradecer a Ele. Agradeça a Ele todos os dias da sua vida e diga: obrigado, Senhor, porque Tu revelaste a Tua graça a mim, que sou tão pequeno, a mim que não mereço nada, mas grande é o Teu nome, e eu Te louvo de todo o meu coração, porque Tu és o meu Deus. E como disse o salmista, o Senhor é a nossa porção. Nós não temos outro bem além do Senhor. O nosso maior bem continua sendo o Senhor. Portanto, fique com essa palavra. Não esqueça, o teu maior bem é o Senhor, e você é para Ele uma glória. Quando Deus olha para a terra e olha para você, Ele se enche de alegria, porque você e em você está exatamente a operação da maravilha de Deus. Tenham todos uma boa aula, preste bem atenção, louve a Deus e se enriqueça com essa palavra da parte de Deus para o seu coração. Obrigado a todos.